Estamos de volta e no próximo bloco vamos conversar com a fisioterapeuta oncológica doutora Patrícia Chagas. Curta os nossos vídeos no YouTube, siga-nos no Instagram, inscreva-se no nosso canal e visite o nosso site istoemanaus.com.br e todas as semanas vocês terão novos vídeos. Muito bom dia para você da nossa TV Norte Amazonas, onde nós estamos todos os sábados às 7h30 da manhã. E sempre com um assunto muito palpitante. Por quê? Que é o nosso propósito. É levar informações para vocês. É mostrar a vocês os nossos profissionais. E principalmente na área de saúde. Por quê? Hoje a saúde, infelizmente a gente vai dizer isso, que não deveria dizer o contrário, mas a saúde hoje é um objeto muito caro, é uma atividade muito cara, onde poucas pessoas têm acesso. E quando têm acesso, ainda são por alguns profissionais que deixam um pouco a desejar. Mas não é a maioria, graças a Deus, porque a gente tem profissionais e profissionais. Profissionais como a doutora Patrícia Chagas, que é fisioterapeuta oncológica e tem o seu consultório na rua Mendes Sá, número 553, no Dom Pedro, telefone 981 18 7270 e atende também na Fundação Secom. E hoje a gente está no Churrasco da Vila, que se enganjou também nesse projeto, se enganjou nessa proposta e nos ajuda, aliás, a trazer profissionais deste quilate que vocês vão ver hoje, porque o nosso assunto é muito importante, principalmente para você, mulher, que é o nosso grande objetivo, é levar coisas boas, é levar tranquilidade para que você possa fazer um tratamento perfeito e adequado. Churrasco da Vila fica na rua Fortaleza 569, na Vila Municipal, e tem o seu delivery para o almoço e jantar, 98530 6635. E olha, vem aí a feijuca, hein? Uma feijoada regrada à parrilha. Já pensou que não vai dar isso? Cerveja gelada, open bar, enfim, tudo de bom e mais alguma coisa no Churrasco da Vila. Mas sem deixar de recomendar os nossos prazeres da carne, que chega primeiro aqui no Churrasco da Vila. Porque, gente, quem não gosta do churrasco? Eu duvido que um brasileiro não goste. E principalmente uma carne no fogo de chão, como eles fazem aqui, diferente daquelas habituais que você come. Então, você tem a carne de sol, aliás, a carne no fogo de chão, cupim, contrafilé, picanha. Se você quer também um hambúrguer feito com costela, um hambúrguer da Angus, com carne da Angus. Bom, já viu, né? Que coisa boa é estar no Churrasco da Vila. Doutora, primeiro, muitíssimo obrigado pela gentileza de estar conosco. Sei que a senhora veio de um consultório bastante cheio, graças a Deus, né? Que a gente está sobrevivendo. Por quê? E o principal é saber que nós estamos fazendo bem. E esse momentinho de hoje aqui para nós e para eles é de grande importância. Por quê? Porque a gente vai falar de um assunto que quantas pessoas não gostariam de estar aqui para te perguntar o que eu vou te perguntar hoje. Então, nosso assunto hoje é os lipedema e os linfedema. Primeiro é o seguinte, como e por que essas doenças aparecem? Certo. Edson, primeiro quero agradecer o convite, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje e trazer conhecimento, né? Um conhecimento de qualidade do que é as patologias e de como trata de forma adequada. Então, o lipedema, primeiramente, ele é uma doença que ele acomete o tecido gorduroso. Então, nossos tecidos adiposos, ele é uma alteração na célula de gordura. Então, ele afeta principalmente mulheres, acomete mais ou menos 12% da população. Então, uma grande quantidade de mulheres tem a doença e muitas vezes sem ter diagnóstico, sentindo todos os incômodos da doença e sem ter diagnóstico e sem estar tratando adequadamente.
Então, o linfedema, ele já é uma doença totalmente diferente que acomete o sistema linfático. Eu pensei que eles fossem parentes íntimos. Não, eles são doenças totalmente diferentes. Um é no tecido de gordura e o outro é uma alteração no sistema linfático. Só que as duas doenças, em alguns momentos, elas se encontram. Por exemplo, um lipedema, em um estágio muito avançado, ele pode gerar repercussões linfáticas. Então, essa paciente ela pode ter edemas no fim do dia, ela pode ter os membros inchando, mas existem grandes diferenças. O lipedema, por exemplo, ele vai acometer os 2 membros, o linfedema não, ele acomete um membro. O linfedema, ele é uma doença que ele pode acontecer alteração do sistema linfático por conta de uma erisipela, por conta de um procedimento cirúrgico, um trauma no sistema linfático, ou o que acontece muito lá no hospital que eu trabalho, né? Retiradas de linfonodos, então axilares, inguinais, a paciente desenvolve o linfedema de perna ou de braço, mas o mais importante disso é saber que as duas doenças são doenças diferentes, tem tratamentos diferentes, né? E é o que a gente vai conversar hoje. Isso. Agora, e existe prevenção para isso, doutora? A gente pode, digamos, não vou comer batata porque batata pode ocasionar isso. Então, o lipedema, ele é uma doença que ele está muito associado ao hereditário. Então, sim, pode ser uma doença hereditária. E ela é uma doença que ela está associada ao estilo de vida também. Não é que eu não tendo lipedema eu possa desenvolver. Não, se eu não tenho essa predisposição, se naturalmente a minha célula da gordura, ela não é uma célula característica de um lipedema, eu não vou desenvolver. Mas as pessoas que têm essa predisposição, elas podem desenvolver e ter ele de forma crônica, pode ser evolutivo, ele pode progredir, ele pode trazer desconfortos. Ou seja, eu não vou cometer um erro e desenvolver, não. Como, por exemplo, eu bebo, então se eu bebo, eu posso fazer uma cirrose. Não existe essa predisposição, né? Então, ou a pessoa ela tem já alteração na célula da gordura, ou ela não tem. Doutor, então eu queria fazer, idealizar um parâmetro entre o lipedema e o linfedema. Tá. Sabendo que são doenças diferentes, a gente foca o tratamento no estágio que a doença se encontra. E são diferentes esses tratamentos? São diferentes os tratamentos, mas existem terapias que são comuns às duas doenças. Exemplo, a terapia complexa descongestiva, que é o enfaixamento em multicamadas. Então, esse é um tratamento que já está entre os principais no tratamento do lipedema, por controle do edema, da fase inflamatória, das dores. E ele também é o padrão ouro para o linfedema. Então, essa terapia é comum dos dois. Drenagens linfáticas com equipamentos específicos é comum dos dois, mas existem uma série de equipamentos que não são. E os sintomas, doutora, é diferente um do outro? São diferentes. A pessoa que tem o lipedema, alteração na célula de gordura, ela sente muita dor. Ela sente dor ao toque, então é como se a gordura do membro afetado, né, que pode ser perna, bumbum, coxa, braço, ela é uma gordura dolorosa ao toque, ela tem a sensação de pressão, ela cria hematomas, roxinhos com facilidade, ela vê o aspecto celulítico, né, então aquele aspecto de casca de laranja. Então, e o outro não. E ele é simétrico. E dá para a gente, então, estabelecer aqui um parâmetro entre um e outro? Sim, são doenças totalmente diferentes. O linfedema, ele vai inchar o subcutâneo. Então, ele causa um edema em um membro e ele não causa o mesmo no outro membro. E existe mais que um tipo de lipedema, doutor? Existem 5 tipos de lipedema, sendo o primeiro uma alteração somente no quadril, ou o segundo alteração quadril e coxa, ou o terceiro alteração na perna toda, o quarto nos braços ou o quinto só na perna. E existem os estágios, que isso é muito importante. Às vezes a pessoa no estágio 1, ela só sente o incômodo da dor,
mas ela não tem bolsas de gordura na perna, então a perna ainda está ali aparentemente normal. Ela pode ter um pouco de inchaço, mas não tem fibrose. Um estágio 2, ela já tem alguns nódulos a mais. Então, se a gente toca na gordura dessa mulher, ela tem nódulos fibróticos. E ela já pode começar a desenvolver uma leve sensação de peso, de pressão nas pernas, mas sem ter inchaço. Um estágio 3, ela já tem nódulos, ela tem bolsas de gordura em volta do joelho. Isso pode gerar problemas articulares, problemas de marcha, de mobilidade. Este da foto estaria em que estágio? Está aí a foto. As duas, nós temos duas fotos aí, onde você tem outros tipos diferentes. Por exemplo, nesse primeiro caso que nós temos, que são, a gente está vendo aqui, que são, aliás, as gorduras que nós já temos cena da Samuca. Então, nesse caso, seria o quê? Sim. Aqui, no primeiro estágio, olha, a gente vê que está aparentemente dentro da normalidade. Então, a paciente ela já pode sentir, sim, que tem alguma coisa errada, uma sensação de peso, de pressão, mas o aspecto ainda não é tão afetado. E qual é o primeiro start que dá, doutora, que a gente tem que procurar um profissional? O aspecto é diferente, a gordura é dolorosa, ela sente incômodo. Agora, por exemplo, nesse estágio 4, a gente chama de lipolinfedema, que significa o quê? Esse estágio 4 aqui, ó, é o lipolinfedema. Então, ela tem alteração na célula de gordura, ela já tem as bolsas em volta, principalmente do joelho, ela já tem alterações, pode ter alterações linfáticas e vasculares, e ela tem também muitos nódulos, muita fibrose presente e edema. Essa fase é caracterizada principalmente pelo edema. Então é por isso que chama lipolinfedema. É onde eu disse que as doenças elas podem se encontrar, porque ela incha e aí a gente tem que entrar com outras terapêuticas. Bom, vamos fazer um intervalo comercial e voltamos em seguida ainda falando deste assunto que é muito palpitante. E você que tem esse problema, tem algum conhecimento com esse problema, procure a doutora Patrícia, que tem um tratamento específico para isso, tem um tratamento fantástico que fica no consultório na rua Mendes Sá, número 553, no Dom Pedro, e linha direto com a doutora Patrícia, 981 18 7270. Voltamos já.